Oi, acabou de me explicar, eu erro. Então, muito bom dia a todos, aqui, todos vocês, nessa continuidade do dia, né, que já começou bem. E vamos dar início, então, a essa segunda mesa. O título é Onde se quebra o silêncio e constrói a memória. Comissão da Anistia, Comissão da Verdade, Comissão de Mortos e Desaparecidos. Em primeiro lugar, eu tenho a tarefa aqui de dar uma notícia de contratempo. O Paulo Abrão, né, que é nosso colega, companheiro de luta, né, principalmente na reparação, que está atualmente na Comissão de Direitos Humanos da ONU, né, está nos Estados Unidos. Ele não pôde vir ao Brasil, ele iria fazer entrar online, mas aí teve realmente um acidente com a mãe, ele teve que levar a mãe ao hospital, então não vai poder estar, né? Então, a gente vai ter que lembrar do Paulo Abrão aqui, de tudo que ele fez e tem feito em torno da justiça de transição e, principalmente, da reparação. Então, estamos aqui com o Lucas Pedretti, que é historiador, participa da Coalizão Brasil por Memória, Verdade, Justiça, Reparação e Democracia, e a Carolina Campos Melo, que é advogada da AGU, da Advocacia Geral da União, também trabalha é advogada, professora da PUC, em Direito, e também trabalha com Justiça de Transição. Também o Lucas trabalha com Justiça de Transição. Vamos passar a palavra para a Carolina. Tá? Bom dia a todos e todas. É uma alegria estar nesse espaço, uma alegria participar da mesa da manhã. Certamente a discussão da manhã está ligada com muitas das questões que eu vou trazer agora. Lucas tem sido, né, eu tenho acompanhado, né, com o Lucas esse tema da justiça de transição há um certo tempo. Estivemos juntos na UFRJ, um evento que ele estava promovendo no ano passado. E Paulo, que não pôde estar aqui, mas certamente será trazido, que é meu eterno presidente e amigo da Comissão de Anistia. Essa mesa, ela é gigantesca, né? Assim, ela trabalha com 3 comissões, ela trabalha com o tema do como se construir memória, quer dizer, tantos desafios. Então, eu queria, nesse tempo que é trazido aqui, falar um pouco das comissões, mas falar, dentro dessa perspectiva do campo da justiça de transição, quais são as grandes contribuições, em especial, a grandes desafios que a nossa realidade brasileira traz, não só do passado, mas do presente. E eu falo não só pela experiência, né, de ter trabalhado na Comissão da Anistia, fui conselheira, trabalhei na Comissão Nacional da Verdade, então trabalho com justiça de transição há bastante tempo, mas os desafios mais contemporâneos que eu tenho tido é trabalhar como coordenadora. Hoje eu sou uma coordenadora adjunta de diversidade e inclusão do Departamento de Direito, que é o primeiro departamento da PUC que cria uma coordenação como essa. Então, a minha proposta aqui é trabalhar sob a perspectiva da justiça de transição e gênero, considerando que essa é uma pauta não só relevantíssima pela pauta em si, mas é interessante perceber como a ONU e a OEA, muito recentemente, aqui têm aberto essa pauta de forma muito clara sobre a necessidade de considerar esses temas na justiça de transição. O campo teórico da justiça de transição é um campo já de há poucas décadas, né, mas vem se consolidando a partir da década de 90, que é como lidar com a violência de Estado, como lidar com o terror, como lidar com transições para a democracia, conflitos armados. E o nosso continente, como todos sabemos, é um grande espelho laboratório no que se refere a esse tema.
mas nós temos experiências em todos os continentes, nós temos experiências que foram levando a grandes conferências internacionais a necessidade de se dialogar sobre experiências, quais são as respostas, quais são as institucionalidades passíveis, né, ou que podem dar conta dessa grande violência violência de Estado, mas como lidar com a violência numa possível transição. Então, esse termo e esse campo teórico surge na década de 90, em que a discussão de transição era muito clara, né? Então, tinha da onde estava saindo para onde estava indo. E é claro que, ao longo do tempo, primeiro, essa questão da transição passa por muitos questionamentos, né? Porque a gente passa a ter as pautas da justiça de transição, por exemplo, para a questão de violência eleitoral. A gente passa a ter essa questão da justiça de transição para questões indígenas no Canadá e na Noruega. Nós não estamos mais discutindo transição no aspecto da literatura da década de 90, mas estamos discutindo outros contextos em que esse manancial, esses instrumentos, são necessários e são possíveis saídas. Quando eu falo violência eleitoral, especificamente no continente africano, a gente tem algumas experiências, né, de uma semana você ter centenas, dezenas e centenas de mortes dentro de um aspecto eleitoral e não ter uma transição propriamente de regime. Então, a gente tem uma série de sistematizações que são feitas, né, nas últimas décadas sobre esses instrumentos ou essas questões que são tidas como uma agenda e criticada também por isso como uma agenda universal, né? Que tipo de mecanismos são esses que são interessantes de serem implementados para se pensar num nunca mais? Então, a agenda tradicional da década de 90, em especial do ano 2000, quando chega na ONU, é focada em quatro pés, né, digamos assim. Quando a gente fala das comissões da verdade, quando a gente fala de políticas de reparação, quando a gente fala de justiça, quando a gente fala de políticas de não repetição. E é muito interessante perceber que, como a gente anda, não só na disputa que foi falada de manhã, né, da disputa com uma onda não só de direita e ultradireita, mas, em especial, uma onda negacionista que se tem em relação ao passado de violência, a gente percebe que a própria ONU reformula a agenda para falar não só em verdade, em justiça, em reparação e não repetição no sentido de reformas institucionais, reformas de política pública para que não mais aconteça, mas ganha uma importância muito grande o quinto pé da hoje justiça de transição, assim considerada, que é a questão da memória. Não é gratuito que se tenha, nos últimos períodos, se constituído um campo próprio, que é a questão das políticas de memória. Então, eu queria colocar, primeiramente, esse campo para a gente entender que o próprio campo foi silente sobre a questão de gênero. Não é apenas a questão do Brasil que teve, talvez, pouca leitura, ou, para alguns, vão dizer que algumas dessas comissões tiveram bastante leitura para a questão de gênero. Mas o campo é desafiado hoje com lentes bastante generosas em relação a esse campo. Esse campo, portanto, ele é criado sobre alguns pressupostos que são pressupostos que o limitam, né? Limitam o campo da justiça de transição. Primeiro, a questão da própria transição, né? Como eu acabei de dizer, a gente tem hoje, né, tensionamentos sobre o que é essa transição, quais são os limites dessa transição. E o próprio caso brasileiro, a gente tem, por exemplo, no relatório da Comissão Nacional da Verdade, um período, décadas depois, em que se coloca não só um período, não se falava mais naquele contexto da Comissão Nacional da Verdade, que esse ano o relatório completa 10 anos, mas se discutir que o aprofundamento da democracia, não a transição propriamente, mas o aprofundamento da democracia precisa revisitar e dar cumprimento a determinadas obrigações para que ele ocorra. Existe também, e aí eu, né, falo do campo do direito, mas existe também no campo da justiça de transição uma confiança, talvez ingênua e extrema, no direito e o caráter normalizador de que o direito dá conta da transição. E o direito não dá conta da transição. Né? Se aposta sempre na reforma das leis, se aposta sempre na reforma das instituições, em utilização de instrumentos jurídicos, e isso caracteriza o direito como algo que talvez o direito nunca possa apresentar. Se a gente for olhar as recomendações, por exemplo, da Comissão Nacional da Verdade, a gente vai ter muitas reformas, alterações legislativas. Eu não estou aqui
dizendo que elas não sejam importantes, mas eu estou dizendo como elas são restritas dentro de um campo, de um manancial importante também. Das recomendações da CNV, no número de 29, nós tivemos 2 alterações normativas, por exemplo, né, a confiança de que o direito tem impacto. Uma delas era a reforma da Lei de Segurança Nacional. Nós acompanhamos como, no governo Bolsonaro, em um ano, houve denúncias com base na Lei de Segurança Nacional, mais do que em toda a vida da Lei de Segurança Nacional, em tempos de democracia, e isso fez com que tenha havido a revogação da Lei de Segurança Nacional e a criação da Lei de Estado de Direito, que é precisamente colocada em prova a partir do 8 de janeiro do ano passado. Eu ia falar desse ano, do ano passado. Mas, para mim, um dos pontos mais interessantes da crítica que se faz hoje à justiça de transição, e eu escrevi um artigo com a Andrea Schettini, que trabalha comigo na PUC, e é do Núcleo de Direitos Humanos também da PUC, que é uma teoria, um olhar crítico sobre a Comissão Nacional da Verdade, sob a perspectiva literalmente crítica, a crítica teórica, né? E um dos pontos que se critica muito a ideia de justiça de transição é precisamente a compreensão de que ela pressupõe um campo normativo e discursivo dos direitos humanos, que é muito potente, mas, por outro lado, também é restrito. Em que sentido? Quando a gente trabalha, muitas vezes, e o campo da justiça de transição fez isso ao longo do tempo, quando a gente trabalha na questão da violência do Estado, entendido nesse pressuposto de que a violência e a violação de direitos humanos se dá do indivíduo em relação ao Estado, ou do Estado em relação ao indivíduo. Mas isso fez escapar da agenda de transição muitas questões que são relevantes até hoje. Então, você tem, por exemplo, o Apartheid, a Comissão da Verdade da África do Sul, que discute a violência da polícia, que discute os assassinatos, mas não discute a essência do Apartheid, não discute a distribuição de terras, não discute uma série de questões que são fundamentais para esse nunca mais. E uma das questões, e aí eu já vou trazer para o tema da questão de gênero, né, é a gente entender como, na verdade, relatórios como esses, como o trabalho das comissões, elas são muito potentes, é muito importante dizer que o Brasil tem muito a dizer sobre justiça de transição. Eu sou uma das pessoas que defende isso e defendo aonde eu vou. A gente tem muitas questões de uma agenda que pode avançar, e muito. Mas a gente tem muito de uma agenda importante e promissora que o mundo inteiro olha para ela e para tentar entender o que é esse maior programa de reparação que existe no mundo, que foi, pelo menos, né, que a gente acompanhou, que era o programa da Comissão de Anistia, o que significavam as caravanas, o que significavam os atendimentos de milhares de casos, o que significava essa agenda. E, por outro lado, também, né, olhando para o Brasil, como a Comissão Nacional da Verdade contribuiu para o debate da justiça de transição, assim como leu, né, do debate da justiça de transição de outros países, né? A própria Vera, a nossa maior expert nisso, né, como a experiência das clínicas do testemunho são fundantes, não só nessa discussão, mas também ouvidas como experiências importantes no mundo. Então, o ponto aqui é entender como essa ideia de discurso está crivada dentro de uma perspectiva de que a violência se dá nesse caminho subjetivo entre uma pessoa e o Estado. E essa é bastante restrita no que se refere ao alcance, né, do que é, por exemplo, um regime autoritário. Então, quando a gente fala isso, o relatório, por exemplo, quando chega o relatório da Comissão Nacional da Verdade, que é a primeira vez, isso é digno de nota, que é a primeira vez em que a gente tem a nomeação de autores, que existe um órgão público que faz um relatório que afirma a pessoa X dentro de um pacto de impunidade que nós sabemos que existe no Brasil, e, em especial, com a Lei de Anistia de 1979, é a primeira vez que um relatório como o nosso faz, dando nome, sobrenome, cargo ocupado e daí por diante. Para vocês terem uma ideia, a Comissão da Verdade do Chile entregou um envelope lacrado para o Poder Judiciário e disse assim: esses aqui são os envolvidos. É claro que é outro momento, é a década de 90, mas ali a ideia de nomear era uma ideia de que a quem compete nomear é o Poder Ministério. É que não tem a nossa divisão, mas o poder, a investigação judicial. Então, nomear é um impacto. Mas que nomeação é essa? Que violência é essa? A CNV ela restringe a violência na dimensão subjetiva. A violência de quem sofreu com a violência de quem cometeu.
e isso é importante dentro da perspectiva de impunidade que eu acabei de dizer, mas isso é parte. E esse campo crítico que surge da justiça de transição, ele tem olhado para um diálogo importante também no que se refere ao tema do gênero. Por quê? E eu digo isso porque só foi em 2007 que surge o primeiro questionamento: aonde está o gênero no campo da justiça de transição? Existe um feminismo na justiça de transição possível? Porque se abre uma luz sobre a questão da justiça de transição, diz assim: aonde está? Aonde está? Aonde se pode utilizar desse campo para entender que o contínuo da violência não é transicional, que os lugares de violência não tem data para iniciar no que se refere a gênero, não tem data para iniciar e não tem data para terminar. O campo da justiça de transição se forma com datas. A transição começa aqui e termina aqui. Mas não só a questão do gênero, ela perpassa essas datas, mas, em especial, se nós falamos em sociedades militarizadas, em conflitos armados, ela tem um impacto gigantesco posterior. Então, isso é uma crítica sobre essa ideia de limitação temporal, né, e de perceber que os impactos são muito mais importantes do que essa limitação temporal. E eu quero dizer, óbvio, né, e essa é uma parte importante que vem sendo consolidada, de que existem violências específicas que são assim consolidadas com o papel sexual na sociedade. Isso é fundamental, né? E é muito importante entender que, a partir de 2007, essa pergunta ela não cessa. E a gente chega num dos contextos de transição mais impactantes hoje, que é, no nosso continente, claramente, a Colômbia, em que a gente tem uma transição sem necessariamente ter terminado a transição, né? Uma questão ainda em discussão na Colômbia, e a gente tem na Comissão da Verdade na Colômbia o capítulo mais avançado sobre a questão LGBTQIA+, e um outro também, que é a questão de gênero, né? Então, isso, nas comissões mais recentes, é objeto de destaque. É importante entender a violência nesse contexto e como esses papéis tiveram relevância na estruturação da violência. Então, esse campo tem feito esse questionamento, e apenas em 2020, eu estou falando de 4 anos atrás, é que foi lançado, finalmente, um relatório sobre justiça de transição e gênero. Por que eu estou chamando a atenção desse relatório? Não só porque o Brasil é mencionado nesse relatório, em especial em 2 contextos: o capítulo 10 da Comissão Nacional da Verdade, que é sobre isso, e o capítulo sobre violência, a questão das homossexualidades, né, que é assim a nomenclatura. Mas me parece que, se nós estamos falando de comissões que, por um lado, foram extintas, por outras, existe uma bandeira e uma reivindicação muito clara de fortalecimento, e, no caso do SMDP, de restituição dessas comissões, me parece que essa agenda de gênero e justiça de transição impulsiona a agenda. Não é uma crítica ou uma visão apenas do passado, né? Mas do passado dessas instituições, mas entender como essas instituições elas podem, em muito, aprender sobre essa agenda. E acho que meu propósito é um pouco essa: não é revisitar o trabalho dessas comissões, mas é entender, né, como elas foram base na justiça de transição no Brasil, como, em 1995, é a primeira vez que se reconhecem os mortos desaparecidos, né, no anexo e na criação da Comissão Especial de Mortos Desaparecidos. Nós todos aqui sabemos que ela foi extinta no penúltimo dia do governo Bolsonaro e ainda não foi reinstituída no governo Lula. Essa é uma grande reivindicação de reconstituição e de retomada dos trabalhos da comissão. A própria Comissão de Anistia, lembrando, isso é importante dizer, né, a gente teve, durante o período Bolsonaro, o período também em que nós, e a Vera foi muito parceira nisso, a PUC participou de uma rede, né, que é a rede acadêmica com a Comissão Interamericana, e nós tivemos um mandato pela relatoria de mandato não é a palavra certa, mas nós fizemos um acordo com a relatoria de Verdade, Memória e Justiça da Comissão Interamericana para monitorar 2 anos do governo Bolsonaro. Isso foi feito em 2020, 2021, e o retrato é um retrato desafiador, inclusive mais desafiador hoje, passados 1 ano e 2 meses do governo Lula. Mas ali a gente repara não só, né, o desmonte que chega à finalização da comissão especial, mas situações
da Comissão de Anistia, dos julgamentos, de revisões normativas, de revisões de caso, de negativa de direitos, uma série inúmera de coisas, né, que aconteceu nesse período. Então, aqui não é fazer uma crítica apenas atual ou mesmo desse período Bolsonaro, mas olhar para essas comissões e entender como elas se formaram, o seu funcionamento e a sua potência de agenda. Meu ponto é daqui para frente, né, com a perspectiva de retomada, não só coordenada pela Enea Stutz, que é a presidente da Comissão de Anistia, que é uma mulher, professora da UNB, né, uma querida companheira e minha colega, assim, mas, em especial, o resgate da Comissão Especial sobre Mortos Desaparecidos, a retomada dos trabalhos, mas a retomada da agenda da Comissão Nacional da Verdade, né, a criação de um órgão de implementação das suas recomendações. O que esse relatório propõe? Esse relatório é da Relatoria da ONU para a Justiça de Transição, e esse relatório propõe uma revisão radical da agenda da Justiça de Transição. É muito interessante isso. Primeiro, no que se refere a comissões da verdade, esse relatório propõe uma revisão que reconstitua o seu quadro. Não é possível pensar em comissões da verdade que não tenham uma composição que espelhem não só a questão de gênero, mas espelhem a sociedade. Mais do que isso, em que a questão de gênero perpasse todas as comissões, não é criar um mero setor da comissão que lide com isso. Mas, a meu ver, uma das questões mais interessantes desse relatório é dizer que, primeiro, dizer expressamente que há violências que se dão através da sexualidade que devem ser assim explicitadas. Não dá para não nomear aquilo que aconteceu. Da mesma forma que, de manhã, nós falávamos das imagens, nós precisamos nomear. A escala do que é tortura, e é importante dizer que a violência sexual é caracterizada de tortura, e assim o foi pela Comissão Nacional da Verdade, no artigo 10, no capítulo 10º, mas nomear a violência é fundamental, nomear as consequências imediatas da violência é fundamental, e, em especial, essas que só podem ser vividas por determinadas pessoas, por determinados grupos sociais. Nudez forçada, gravidez forçada, violência obstétrica, violência à saúde sexual, não possibilidade, né, de reprodução, enfim, de realização, reprodução é uma palavra ruim, mas de ter a vida sexual plena desse aspecto. Mas não só isso, com o cuidado de que mulheres e homens, a violência, claramente, e o empalamento no Brasil é a clara demonstração disso, a violência atingiu homens, mas a violência atingiu mulheres de uma forma muito impactante. E essa nomeação é chamada pela ONU como um olhar muito importante, um olhar para violências que, muitas vezes, essas mulheres passaram e que, anos e anos depois, entendem que aquilo era tortura. Era tortura. Nomear o que parece inominável é parte dessa agenda. Então, isso é dentro das chamadas comissões da verdade. Dentro do programa de reparações, o que essa agenda propõe? E me parece fundamental para discutir qualquer dessa agenda dessas comissões. Nós falamos, e um dos pressupostos para reparar, como reparar, é a ideia de um retorno ao status quo. Essa é a ideia, né? Você voltar ao status quo. Você voltar aonde você estava antes daquilo acontecer. Não pode ser. E não pode ser. Por quê? Porque a reparação, para esse campo e essa agenda propositiva, que chama reparação, é uma reparação de não retorno para aquele ponto. É uma reparação transformativa. É entender que essa violência que impacta claramente, por um lado, corpos femininos, ela é parte da violência. Mas, ao transformar e estabelecer uma agenda de justiça de transição, é importante consolidar uma possibilidade de transformação da sociedade nos papéis em que o gênero ocupa e que restringe direitos. E isso é interessante perceber como isso se dá, por exemplo, em redistribuição de terras no contexto colombiano, como a questão da mulher é importante e fundamental para a redistribuição das terras. Então, não é apenas a mulher militante, que também deve ser considerada, a mulher torturada, a mulher detida, mas a mulher numa reparação transformadora. Então, é muito interessante
ver uma agenda que está muito, muito atenta para... Claro que não se pode criticar uma agenda de 20 anos atrás pela leitura ou pelas lentes de 2020. Assim, não é isso que eu estou falando. Mas é muito interessante perceber como essa tem sido uma propositura relevante nos campos mais contemporâneos. Eu não vou ficar em todo o relatório, não me cabe fazer isso, mas eu queria chamar a atenção de alguns aspectos. É claro que o relatório vai falar em justiça, vai falar sobre a necessidade, obviamente, de responsabilização, esse é um dos campos da justiça de transição. Vai falar em políticas de não repetição, como as políticas devem ser estabelecidas para reestruturação da sociedade, considerando determinados papéis. Mas, quando fala em memória, fala da necessidade de se colocar a questão de gênero como uma chave de interpretação da memória. É interessante pensar que 3 cineastas fizeram parte dessa mesa da manhã e 2 mulheres que fizeram e deram a impressão digital nesse aspecto, assim, acho que para mim foi simbólico de mostrar como as políticas de memória não é apenas ser feitas por mulheres, acho que é importante isso, é levar em consideração esses papéis reservados, essas dinâmicas e questões de ocupação do gênero e da sexualidade na justiça de transição. Então, para concluir mesmo agora, eu já ultrapassei bastante. Nós 2. Mas eu anotei que a hora começou. Então, menos do que falar sobre o que essas comissões fizeram ou o que essas comissões podem fazer, me parece que essa agenda ela traz... não é uma crítica ao passado do trabalho delas, essas foram fundamentais, mas é potencializar uma agenda de trabalho presente e futura dessas comissões e pugnando claramente pelo retorno da Comissão Especial de Mortos Desaparecidos, que me parece, obviamente, pressuposto para impulsionar qualquer agenda. Obrigada. Obrigada, Carolina. Muito obrigada, Carolina. Então, vamos passar aqui para o Lucas Pedretti. Tá bom. Isso aí. Bom, gente, bom dia a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui no EBEP. Eu não conhecia o espaço. É uma felicidade, enfim, estar aqui num local tão importante, para o pensamento crítico. Estar nessa mesa com Carol Mello, enfim, com o Paulo, que não pôde estar, mas, como o Carol falou, vai estar aqui nas nossas falas, de alguma maneira. E dizer que, assim, se a gente tivesse combinado a fala, acho que não teria funcionado tanto. Eu estou até um pouco tentando ver como eu não repito algumas coisas que a Carol já falou e enfim, com muito mais propriedade do que eu poderia. Mas, então, acho que a gente vai ter uma oportunidade também de aprofundar alguns temas fundamentais, porque acho que o núcleo do que me interessa pensar, fazendo talvez uma incursão selvagem e talvez irresponsável ao campo da psicanálise aqui entre vocês, mas pensar na questão do trauma e pensar fundamentalmente na questão do que a Carolina falou, que tem a ver com a nomeação, as formas de nomeação da violência e como isso se relaciona com o trauma. Para chegar lá, eu queria começar trazendo à tona a fala do Lula sobre... Não essa péssima fala do Lula sobre 64, eu vou chegar nela depois, mas a excelente fala do Lula sobre o Holocausto e o genocídio que está acontecendo em Gaza, não só para lembrar que talvez o Lula também acerte, e ele consegue ser muito corajoso em determinados pontos, o que aumenta a nossa indignação sobre o que está acontecendo em relação a 64, mas principalmente para enfocar um ponto específico das críticas que foram direcionadas à fala do Lula sobre a questão do genocídio em Gaza, a despeito, enfim, da possibilidade de que haja críticas legítimas e justas à perspectiva que ele apresentou naquela ocasião, ao comparar o que tem acontecido hoje na faixa de Gaza com o Holocausto perpetrado pelos nazistas, a despeito, como eu falei, de possíveis críticas legítimas, eu quero partir do conjunto de críticas que a gente viu, principalmente evocadas por um certo campo de um centro liberal muito representado na grande imprensa, que partiam de uma leitura muito arraigada em torno da ideia da singularidade absoluta do Holocausto, e da ideia da incomparabilidade daquele evento histórico
sugerindo, de alguma maneira, que, seja do ponto de vista da natureza da violência daquele evento, né, seja do ponto de vista da sua magnitude, ou seja, evocando aí uma dimensão quantitativa quase, a experiência histórica do Holocausto, então, seria incomparável e, portanto, Lula, né, teria cometido um grande equívoco ou quase crime ao fazer ao evocar, né, a experiência do nazismo para iluminar o que vem acontecendo em Gaza. Essas críticas, elas também foram alvos, digamos assim, de uma crítica da crítica, que chamavam a atenção para aquilo que a Judith Butler, numa abordagem contemporânea, vai chamar de uma distribuição desigual do luto, né? Um debate que evoca uma reflexão que vem lá já desde o pós-Segunda Guerra, quando esse grande intelectual, liderança do movimento político da negritude, o Aimé Césaire, vai escrever um texto fenomenal chamado Discurso sobre o Colonialismo, e ele vai chamar atenção para o que ele aponta como a grande hipocrisia dos europeus, né? Ou seja, o grande humanista europeu, o bom humanista, o bom burguês, ele vai falar, ele se sente indignado não com a violência em si, mas com o fato de que aquela violência que a Europa historicamente perpetrou no contexto dos genocídios coloniais está agora sendo perpetrada no próprio território europeu, né? Então, o Césaire chama atenção para essa hipocrisia, né? E essa linha de reflexão vai dar nisso que a Butler chama dessa distribuição desigual do luto. E essas questões levantam, basicamente, essa pergunta que foi direcionada nessa crítica da crítica, né, sobre o sentido dessa palavra de ordem do nunca mais, né? O que é que nunca mais pode se repetir? Porque, quando um Estado genocida usa a ideia de nunca mais, né, e continua perpetrando, enfim, uma barbárie como a que acontece hoje em Gaza, se coloca essa pergunta: qual o sentido dessa nossa bandeira, dessa palavra de ordem, né? O que significa que não pode mais acontecer, que deve deixar de ocorrer e não pode se repetir? Quais violências, né? E essas reflexões que, enfim, tanto o Césaire quanto a Butler, quanto todo mundo que evoca essa leitura tão propondo, né, tem relação com uma percepção, e aí é onde eu entro nessa conversa sobre o trauma, né, para a percepção de que talvez o trauma coletivo ele não opere da mesma forma que os traumas individuais, ou seja, um evento histórico violento não se torna um trauma coletivo por conta da natureza da violência ali existente ou por conta da magnitude daquela violência, né? Existem processos sociais, políticos e culturais que transformam determinadas experiências históricas em traumas coletivos, ou seja, que fazem com que determinados eventos ganhem o estatuto de trauma coletivo, né? De uma violência que não deve ser repetida, de uma violência que deve ser reconhecida e reparada. Ou seja, a gente está falando aqui, por exemplo, a partir da perspectiva de um sociólogo chamado Jeffrey Alexander, que vai tentar, num texto em que ele pensa como o Holocausto se torna esse paradigma fundamental do mal moral absoluto nas sociedades ocidentais contemporâneas, ele vai tentar historicizar um pouco esse processo e vai mostrar exatamente que essa leitura que a gente viu muito presente nas críticas da fala do Lula, né, parece, de alguma maneira, ela se apresenta para a gente como se sempre tivesse sido assim. Ou seja, dada a magnitude da violência do que foi o Holocausto, aquilo se tornou um mal que deve ser combatido e o paradigma maior do mal. E o que esse sociólogo vai mostrar é que não. Na verdade, a experiência histórica do Holocausto, ela, em outros contextos históricos, em outros contextos geográficos, ela é lida e interpretada socialmente de outras formas, a partir de outros enquadramentos, né? Então, nesse caso, a pergunta é: o que torna um evento histórico violento um trauma coletivo, né? O que está em jogo? E aí o argumento que me interessa apresentar aqui, um pouco para dialogar com o tema da mesa, é que dentro, né, desse conjunto de coisas que importam, então, o Alexander, nesse texto, vai mostrar, por exemplo, como artefatos culturais que todos nós conhecemos, né, sei lá, o Diário de Anne Frank, vão ter um impacto fundamental para que o Holocausto vá tendo, né, vá ganhando esse lugar
digamos assim, nas sociedades ocidentais contemporâneas, mas eu queria chamar a atenção para o fato de que, nesses processos, as instituições importam, né? Ou seja, a existência de mecanismos estatais é fundamental para que essas experiências históricas violentas, né, passem a ser reconhecidas coletivamente como uma violência ilegítima que não deve se repetir, né? E é nisso que talvez entre todo esse aparato que a gente chama de justiça de transição, né? Né, passando desse preâmbulo talvez excessivamente longo e entrando um pouco no caso brasileiro, queria pensar não só como essas instituições, né, a Comissão de Anistia, a Comissão da Verdade, a Comissão sobre Mortos Desaparecidos, importam, mas como também as pessoas que estão, né, dentro de uma perspectiva mais micro, assim, operando dentro dessas instituições, importam também, porque me parece que elas, no caso dessas comissões, né, elas, para além daquilo que são suas prerrogativas e determinações legais e institucionais, né, essas comissões podem e devem ser lidas como arenas de disputa política em torno da constituição de determinadas leituras, determinadas narrativas sobre o passado, né? Então, determinadas pessoas dentro dessas instituições permitem, né, que esses limites legais e institucionais sejam mais ou menos alargados e sejam mais ou menos tensionados para que, enfim, algumas leituras sobre o passado ganhem força ou não. Talvez esteja muito abstrato o que eu estou falando, então, exemplificando, o primeiro exemplo que a gente poderia dar é exatamente esse que a Carol falou na fala dela com tanta propriedade, né? A gente ouve vários relatos, né, de pessoas, mulheres principalmente, que foram, né, passaram pela experiência da tortura e que não nomeavam essa experiência da tortura como uma violência sexual, né? E a existência de uma Comissão Nacional da Verdade, a existência de pessoas como a Carol, por exemplo, dentro de uma Comissão Nacional da Verdade, que vão colocar em cena a perspectiva de gênero naquela instituição, que permitem que aquele tema que não necessariamente estava previsto lá na Lei 12.528, que inicialmente determinou a constituição da comissão, aquele tema apareça, ganhe força, né? E, ao nomear aquela violência dessa forma, né, a Comissão Nacional da Verdade abre uma área, todo um campo em que os próprios sujeitos passam a ter, digamos assim, quadros simbólicos a partir dos quais repensar a sua experiência de sofrimento, né? Um segundo caso tem a ver, por exemplo, com a Comissão de Anistia e a questão indígena, né? E aí, lá em 2011, 2012, a Comissão de Anistia dá um primeiro passo extremamente corajoso, sob a liderança do Paulo, ao anistiar 11 ou 12 indígenas da etnia Aikeuara, né, reconhecendo que aquelas pessoas, aqueles indivíduos haviam sido perseguidos pelo Estado brasileiro. Então, operando dentro de uma limitação legal bastante significativa, legal e institucional, né, que a Comissão de Anistia tinha naquele momento, né, da necessidade de que as reparações fossem processadas apenas no âmbito individual, muito nessa linha também do que a Carol colocou, né, como algo que é constitutivo da própria justiça de transição e do discurso do direito internacional dos direitos humanos. Ainda que operando dentro desses limites, mas tensionando esses limites, a Comissão de Anistia reconhece que aquelas pessoas haviam sido perseguidas pelo Estado ditatorial, nomeando a experiência de violência e de genocídio indígena perpetrado pelo regime autoritário de 64 como uma violência política que deveria ser digna de reconhecimento e reparação estatal, né? E um terceiro exemplo, né, que está no âmbito da Comissão Estadual da Verdade, onde eu trabalhei, e passa pelo trabalho das clínicas do testemunho, né, liderado aqui pela Vera, pela Tânia, que estão aqui, tem a ver com a experiência, o debate sobre a questão da transgeracionalidade da violência de Estado, né? Ou seja, a discussão que vai se dar naquele contexto, a partir das clínicas, né, a partir, então, da elaboração teórico-política dessas companheiras que estão aqui, a partir da sua experiência clínica, a partir dessa relação de um contexto institucional e político favorável de comissões da verdade, da Comissão de Anistia,
se coloca em cena essa ideia, né, de que a violência, os efeitos da violência de Estado são transgeracionais, e, ao existir uma forma de nomear, né, essa experiência de sofrimento, vários companheiros nossos passam, então, a repensar, né, a sua própria experiência, a sua própria história de vida à luz dessa nova forma de nomeação, e vão perceber, então, que talvez um sofrimento para o qual não tinha nome, né, pode ser explicado como um efeito transgeracional da violência de Estado, e isso dá lugar, por exemplo, à criação dos grupos de filhos e netos por memória, verdade e justiça, né? Então, as instituições importam, as pessoas dentro dessas instituições importam, e importam fundamentalmente porque, como eu estou tentando mostrar nesses 3 exemplos, existe aí uma certa retroalimentação produtiva entre essas instituições e as lutas sociais, a partir das quais esses sujeitos e esses grupos, né, ao ter uma nova forma de nomear, ou renomear, ou elaborar as suas experiências e as suas histórias de vida, passam, então, a narrar um determinado evento histórico que não era considerado um trauma coletivo como parte desse trauma coletivo, né? Então, a questão que se coloca é o que constitui o trauma coletivo na experiência histórica brasileira, ou seja, quais são as violências que constituem a nossa história. Tanto pensando num período específico, pós-64, quanto pensando num período mais largo, né? Porque, de alguma maneira, o que a gente pode pensar num paralelo entre essas percepções, né, que o Aimé Césaire, por exemplo, vai sugerir em relação ao Holocausto, é que, de alguma maneira, essa distribuição desigual do luto, né, sempre operou também nas nossas formas de elaborar o passado ditatorial, e essa distribuição desigual do luto também marcou, de alguma maneira, os limites legais e institucionais dessas comissões, na medida em que elas, historicamente, não foram muito capazes de incorporar, no âmbito das suas preocupações, um conjunto de violências que o Estado brasileiro perpetrou contra grupos sociais que, historicamente, foram os alvos preferenciais da violência do Estado, né, antes e durante a ditadura. Então, a incapacidade dessas comissões, ou a impossibilidade legal, né, jurídica dessas comissões de compreender historicamente, por exemplo, o genocídio, enfim, a violência contra os povos indígenas perpetradas pelo regime autoritário, como uma violência política que deveria ser, digamos assim, elaborada, né, dentro daqueles espaços institucionais, expressa um pouco essa limitação histórica, essa distribuição desigual do luto no nosso caso, né? E por que é importante chamar atenção para isso agora? Por conta disso que a Carol falou, né? Porque a gente está diante de um momento, talvez dúbio, né, em que você tem, de um lado, uma conjuntura, um contexto bastante propício para um alargamento, digamos assim, dessas memórias e dessas narrativas sobre a ditadura, por conta também, né, das disputas que foram feitas lá 10 anos atrás, na época da Comissão Nacional da Verdade, quando ganharam força essas discussões, né, da necessidade, por exemplo, de uma Comissão da Verdade e da Democracia, que investiga a violação do Estado pós-88, de uma Comissão da Verdade indígena, que investigue, né, o genocídio perpetrado pela ditadura naquele período contra os povos indígenas. Críticas, mobilizações e pesquisas que foram feitas e vêm sendo feitas e que, naquele contexto da Comissão Nacional da Verdade, né, ganharam força sobre a violência da ditadura contra a população negra, contra os trabalhadores do campo, contra a população LGBTQIA+, né, todas experiências de violência que simplesmente não eram nomeadas, né, na nossa não eram simbolizadas, né? Não eram nomeadas e, portanto, não eram passíveis de serem reconhecidas, muito menos de serem reparadas, né? Então, a gente tem uma conjuntura propícia para que essas discussões se aprofundem, ao mesmo tempo que a gente tem uma conjuntura bastante desfavorável do ponto de vista do nosso governo em relação a esse tema, né?
ou seja, a não reinstalação da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, ela não é grave só porque ela, digamos assim, interrompe a possibilidade daquelas famílias, daqueles 434, né, mortos e desaparecidos já reconhecidos pelo Estado, terem mais informações sobre seus entes queridos, ou, por exemplo, localizarem os corpos, né, algo que eles buscam há mais de 40 anos. Né? Não é grave só por isso, embora isso não seja um só, né, é muita coisa. Mas é grave fundamentalmente porque se fecha uma arena propícia para que essas discussões se processem. Né? Se fecha uma possibilidade de constituir novas formas de nomeação dessa violência de Estado e, portanto, de se pensar em novas formas de reparação. E aí, se, por um lado, a gente tem essa dificuldade em relação à Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, é preciso, né, assim, mais uma vez, fazendo coro com o que a Carol falou, reconhecer e elogiar o trabalho do que vem sendo feito no âmbito da Comissão de Anistia, sob a liderança agora da professora Eneade Stutz, e, principalmente, a discussão sobre a possibilidade que a comissão agora institui de reconhecimentos e reparações coletivas. Né? Então, agora, no dia 2 de abril, ao que tudo indica, se não cair essa agenda, a comissão vai fazer seu primeiro julgamento de uma anistia, de um pedido de anistia coletiva, exatamente sobre duas etnias indígenas perseguidas, né, durante a ditadura, e que, pela primeira vez, de alguma maneira, colhendo aqueles frutos, né, que foram plantados lá na Comissão de Anistia em 2011, 2012, o Estado brasileiro vai reconhecer e vai pedir desculpas por uma violência que se voltou contra toda uma coletividade, todo um grupo indígena, não mais contra um indivíduo pertencente àquele grupo, mas contra aquele grupo. Ou seja, reconhecendo, né, e aí, né, tensionando os limites do discurso do direito, dos direitos humanos, reconhecendo que, naquele caso específico, naquele período, né, aquela comunidade ou aquelas comunidades foram alvos da violência de Estado, não necessariamente porque aquelas pessoas estavam levantando um cartaz escrito "abaixo a ditadura", mas porque a sua própria existência representava uma ameaça ao projeto do Estado ditatorial. Né? A existência coletiva daquele grupo era uma ameaça à segurança nacional, por si só, independente, né, de uma atuação política no sentido estrito do termo. Então, a gente tem aí essa possibilidade das reparações coletivas como algo propício para que esses debates avancem, mas, infelizmente, num quadro mais geral, numa conjuntura mais geral, em que, de forma talvez bastante frustrante, para dizer o mínimo, né, as sinalizações do governo e do presidente Lula em relação a essa pauta não são as melhores possíveis. Né? Então, é isso. Acho que a gente está num momento difícil em que é possível avançar muito, mas também a ameaça do retrocesso não está totalmente descartada. Né? Então, acho que a questão fundamental volta a essa. Né? Assim, quando a gente pensa nessas possibilidades de se avançar nas formas de nomear as violências de Estado da ditadura, o que está em jogo é aquela pergunta do nunca mais, aquela pergunta que aparece, por exemplo, nessas críticas da crítica à fala do Lula. Então, no nosso caso, né, no caso da experiência histórica brasileira, o que é que nunca mais deve se repetir? Qual é o núcleo fundamental dessa nossa palavra de ordem? Enquanto o nosso nunca mais for, né, nunca mais a gente pode viver um regime político que persiga as oposições, é isso, a gente pode conviver numa democracia que promove um genocídio nas favelas e periferias. Né? Porque o nosso nunca mais não incorpora esse debate. Agora, se a gente constrói formas de nomear como um trauma coletivo da experiência histórica brasileira, a escravização negra, o genocídio indígena, né, os séculos de violência que vão se acumulando, dos quais 64 é mais um episódio brutal, um episódio absolutamente terrível, mas mais um episódio num acúmulo histórico de violência e barbárie. Então, o nosso nunca mais passa a ter outro sentido. Né? Passa a ser uma bandeira de luta contra todas as formas de terror de Estado, né? Para que, enfim, de fato, a gente consiga tentar, de alguma maneira, reverter esse cenário de coisas que a gente continua, parece, fadado a repetir. Né?
Então, é isso. Obrigado. Beleza, Lucas. Que bom que você chegou aí. Era onde eu queria que chegasse. Os genocídios são a forma atual da violência no mundo, né? Então, não é só mais, infelizmente, o só sempre é difícil de dizer, mas não é só mais contra o grupo de esquerda, não é só contra a esquerda, não é só entre esquerda e direita, é o genocídio, né? Então, como forma de violência no mundo, né? Então, só aproveitando um pouco a minha prerrogativa de estar aqui na mesa, para também perguntar um pouco para vocês como que a gente pode pensar, né, frente ao genocídio, os genocídios todos, né, inclusive os que vêm muito antes da ditadura, né, os que vêm da colonização, né, e da escravização, da colonização, né, como é que a gente pode pensar formas de criação de mundo, né, que não estão mais nem na doutrina de esquerda, né. Se cria mundos onde tem projetos comuns, né. E isso é o que tem que ser valorizado, né, e suportado e digamos, dado força, né. Então, tá, gente, eu vou abrir para todo mundo. Eu estou muito emocionada hoje, então, realmente, desculpem a gagueira, porque me dá uma gagueira. Alguém? Pergunta? Eu quero só ter um tempo para respirar. E ajuda a gente a pensar por várias vias. Então, Quem sabe, então, vocês respondem e depois a gente abre de novo, né? Isso, vocês... Ou não? Isso? Não, vamos dar um tempinho. Vamos dar um tempinho? Tá bom. Tem que respirar. Todo mundo respirando. Só um comentáriozinho sobre a questão do pensamento selvagem, sobre o trauma numa instituição de psicanálise. A psicanálise precisa muito de pensamento selvagem, né? Para exatamente poder considerar, né, tudo que a psicanálise é pensada, como diz o Nego Bispo, no Ocidente eurocolonial cristão monoteísta. Então, e familiar, né? Ela tem ampliado e ela precisa de ampliar, né, para pensar os mundos todos, que para além dos familiares, né? Acho que eu vou falar de uma forma meio desorganizada, estou bem desorganizada aqui na minha cabeça, mas eu acho que Carolina e Lucas falaram de formas diferentes da mesma questão, né? Que eu acho que é uma questão que é muito bom que esteja sendo conversada aqui nesse espaço, né? Eu amanhã vou ter a oportunidade de falar sobre qual clínica, né? Então, eu acho que esse tema da nomeação, né, é fundamental, né? E a forma com que vocês conduziram a conversa, né? A Carolina falando de que nomear, como é que você disse? Deixa eu ver aqui, eu anotei. Nomear o que é visto como inominável é uma tarefa fundamental, né? E essa é uma tarefa que tem que se dar em vários planos, né? Então, por exemplo, a abertura ao fechamento das arenas políticas, para que isso se dê, a gente viu, né, gente que trabalha há tantos anos, né, Vera e Bárbara, né, com esse tema, a gente sabe como que variou a possibilidade de nomear, né, as pessoas que foram afetadas pela violência de Estado, como variou a possibilidade de nomear, né, de falar, de dar sentido, de se reconhecer como afetada pela tortura, pela violência de Estado, os diferentes momentos da nossa história, quando se abria ou quando se fechavam as arenas. Então, isso
essa perspectiva política, institucional, né, quando é possível nomear tanto nos espaços, né, menores como nos espaços políticos maiores, né, como que essa conjunção, né, favorece, né, não só a possibilidade de se reconhecer que houve tortura, houve ditadura, coisa que é negada, né, por essas várias formas de negacionismo impressionantes. Então, é possível não só reconhecer que houve tortura, houve ditadura, né, houve genocídios inúmeros, mas é também possível começar a reconhecer os danos pessoais e coletivos, os danos na sociedade, né? Então, essas arenas e essa possibilidade de nomear. Agora, também, eu acho que na clínica, na psicanálise, né, isso de que é impossível nomear, que é possível... como que a própria psicanálise vinha lidando com a questão do trauma, né? E como é preciso oferecer linguagens, às vezes, né, para que esse trauma seja nomeado, mas também não só linguagens, as arenas, né? As arenas, né, são fundamentais. E ontem a gente ouviu o Birman falando de uma coisa muito interessante, que é a necessidade de tratar o próprio dispositivo, né, de repensar o próprio dispositivo psicanalítico, o dispositivo clínico. Ele falou disso, né? Então, como a gente, lá para trás, né, viu os analistas institucionais, que vêm da psicoterapia institucional, falando que tem que tratar as instituições, né? A gente agora, eu acho que tem essa tarefa política, clínico-política, de tratar os dispositivos com os quais a gente se escuta na clínica, né? Além de todas essas outras tarefas políticas que a gente tem de estar participando desses ambientes, né, de luta, né, para a reativação dessas arenas, a gente tem na nossa prática clínica também uma tarefa de tratar o dispositivo, de esgarçar esse dispositivo e fazê-lo escutar, né, fazê-lo ampliar a sua escuta, né, fazê-lo passear por outros territórios onde não costuma passear. Então, o que vocês falaram conversa muito com o que eu penso em falar amanhã, e queria ouvir de vocês, né, então, como é que vocês conversam também com essa dimensão, né? Eu vou aproveitar que eu estou com o microfone e vou fazer uma pergunta. Não, né, é uma pergunta, não muito bem formulada, mas assim, eu fiquei pensando a partir da exposição da Carolina essa questão da subjetividade feminina, daquilo que não é nomeado porque é inominável, mas também me remeteu a uma questão do lugar dessas mulheres, às vezes, que sofreram o trauma e que têm uma possibilidade muito maior, parece, de atuar politicamente para reagir a esse trauma, né? E que isso a gente vê com as mães aqui, as mães da Baixada, as mães de Manguinhos, né? E eu estou meio confusa, assim, mas a gente esteve no Chile, foi uma experiência muito impactante para mim ter estado no Chile no 11 de setembro, e, particularmente, a gente esteve numa manifestação no Frente da La Moneda, que era convocada pelo movimento feminista, só tinha mulheres, muitas mulheres, estávamos a Vera, a Bárbara, e quando a gente saiu do metrô, já era aquele mar de mulheres, não era para entrar homem nessa manifestação, todo mundo com uma vela na mão, e assim foi uma coisa impressionante. E há uma fala no Chile de que são as mulheres que vão fazer a mudança política lá. Então, eu não sei se é possível relacionar um pouco essas questões. Obrigada. Alguém mais? Eu não me contenho, eu quero falar com... Obrigada, meus queridos amigos. Eu acho que vocês trazem uma contribuição muito importante, não é? Porque quando a gente pensa
golpe de 64, que é, como foi dito, tem sido dito, e a gente sabe que é muito pouco conhecido nesse país, de tantas dores, tantos traumas, tantas violências, esse foi, na verdade, um momento muito especial, importante na história, e é preciso lembrá-lo, porque foi exatamente o momento que foi um laboratório de mudança de projeto político-econômico, né? Então, essa referência para nós é um marco que ficou muito forte na nossa formação, na nossa ideia, na nossa... E vocês trazem, os dois, trazem uma ampliação desse olhar, né? Sobre aquilo que é preciso também dar conta dessa dimensão da violência cruel que esse país é portador, né? Através dos traumas históricos, de populações, genocídios, enfim. Então, eu penso que essa ideia dessa violência que se potencializa a cada momento, né, com essas alternâncias de poder, com essas alternâncias de políticas, essa violência que não cessa, a violência que está, digamos, que faz parte desse mundo, que não é especificamente do Brasil, mas o Brasil ele expõe a todos nós e ao mundo também essa violência de formas mais variadas, e que as respostas institucionais têm sido muito diminutas em relação a outros países. Então, eu fico muito contente de vocês lembrarem, porque chocada que estou com a declaração do nosso presidente a respeito da memória, a gente fica tão irritado e danado com essa história que eu, quando estava pensando que eu ia falar aqui mais tarde, eu tinha borrado quase aquilo que a gente avançou. Então, ouvir a Carol trazer essa riqueza que nós vivemos e que também está aí no nosso imaginário, está nos nossos corpos, né, nos anistiados e tudo aquilo que hoje a ANA está podendo avançar, né? E pensar também que nós vivemos numa violência permanente, né, nesse país, e os dispositivos, né, Tânia, esses dispositivos que já existem, talvez é muito importante que a gente possa estar atento para a criação de novos dispositivos, porque os dispositivos têm sido criados na nossa prática de enfrentamento da violência, né, com os danos que a sociedade violenta e que o Estado violento causou. Então, criar novos dispositivos, e eu acho que esse dispositivo que o EBEP está criando aqui, ele é um dispositivo muito potente, né? Porque ele vai irradiar esse pensamento para outras pessoas que não estão aqui, né? Queria que estivessem, mas não estão aqui. Então, eu queria só muito agradecer a vocês de poderem trazer essas ideias e fazer a gente pensar, não é? Quando o Carol fala desse marco, né, que se vamos até aqui, isso não está colocado no nosso horizonte. A violência, ela é permanente, contínua, e o que fazemos com ela, né? O que fazemos com o que fizeram conosco, com o que fazem conosco? Eu acho que essa é a pergunta que fica, né, para todos nós e sempre. O que a gente faz com aquilo que fizeram conosco? Conosco no sentido abrangente do nós, né, da coletividade, da sociedade. Então, um comentário mais e agradecimento à contribuição de vocês. Pessoal, bom dia. É uma maravilha assistir uma mesa como essa. Agradeço
a organização do evento. Uma pena o Paulo não ter podido estar com a gente, mas, como a Carol falou e o Lucas também, de qualquer forma, ele está aqui com a gente diante do tema que a gente está tratando aqui nessa mesa. Na verdade, eu não vou fazer uma pergunta, vão ser mais provocações. Bom, eu não me apresentei, né? Eu sou Marcelo Nogueira, eu sou pesquisador do PPFH da UERJ, mestrando do PPFH, melhor dizendo, pesquisador do LDCT da UFRJ, do NEPDH, e hoje estou compondo a Coordenação Executiva Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, BJD. Nós tivemos, no semestre passado, né, Carol, uma aula na PUC, na matéria que a Carol ministrava junto com o professor José Maria Gomes. Nós tivemos a presença da Enea Stutz, a professora Enea Stutz, da UNB, atualmente presidenta da Comissão de Anistia. E eu me lembro bem que, naquela ocasião, eu estava muito preocupado, e continuo preocupado até hoje, com o que está acontecendo com relação à Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos. A gente tem aí, desde que o governo Lula tomou posse, a expectativa de que essa comissão seja reimplementada, né? Comissão essa que foi extinta, ao meu ver, ao ver de muitas pessoas também, de uma forma completamente equivocada, absurda, arbitrária. E, na ocasião, eu perguntei para a professora Enea o que a gente pode fazer, enquanto cidadão, enquanto sociedade, para pressionar o governo para que essa comissão fosse implantada. E a professora Enea, de uma maneira muito sincera, muito direta, ela falou: Marcelo, é um tema que não está na boca do povo, né? Infelizmente não está, deveria, né? A gente vai precisar colocar a boca no trombone mesmo. Onde você tiver um espaço para colocar esse tema e ressaltar a importância da reimplantação dessa comissão, a gente vai ter que fazer. E aí eu venho tentando fazer isso dentro da minha associação, que é uma associação que comporta advogados, promotores, magistrados, professores, servidores públicos que trabalham na justiça. Mas eu confesso a vocês que é uma tarefa muito difícil, uma tarefa árdua. Porque, como a professora Enea Stutz falou, é um tema que, infelizmente, nosso campo progressista não abraça como deveria abraçar. Eu, como dirigente dessa entidade, hoje, aliás, não, desde sempre, eu sempre tive muita dificuldade de trazer esse tema e fazer com que as pessoas vejam a importância desse tema. Infelizmente, muitas pessoas que estão na minha associação passaram a compor os quadros do governo e mudaram completamente assim a postura com relação a esse tema, né? O tema da justiça de transição hoje é visto por algumas pessoas como uma pedra no sapato do governo. E o que eu acho um completo absurdo. Porque, para a gente tentar fortalecer a nossa combalida democracia, a gente tem que tomar esses temas como temas fundamentais. E eu não vejo a Comissão de Anistia trabalhando plenamente se não tiver uma Comissão Especial de Mortos Desaparecidos Políticos ao lado dela, trabalhando em conjunto. Então, eu fico muito triste, mas, ao mesmo tempo, eu fico muito esperançoso de que, agora, com essa efeméride, a gente possa trazer esses temas aí para a ordem do dia, né? Utilizando esse jargão até militar, né? Para que a gente possa pressionar o governo. Eu fiz campanha para o Lula, trabalhei na campanha, trabalhei na fiscalização, embora não seja orgânico, não seja do Partido dos Trabalhadores, minha ligação maior é com o PSOL, mas eu não me arrependo, eu acho que a gente fez a coisa certa, tem muitas coisas no Lula que eu admiro, mas, com relação a esse tema, a fala dele, como o Lucas falou no início da palestra dele, foi uma fala muito ruim, muito prejudicial. E eu não consigo engolir o José Múcio, até hoje, no Ministério da Defesa, querendo se meter em todos os assuntos do governo.
é um assinte para a gente que lutou tanto para que esse governo fosse eleito. Seriam mais provocações mesmo, eu queria parabenizar a mesa, né, Carol e Lucas, a Priscila também, por estar mediando, muito obrigado. E sigamos na luta, né, gente? É o que resta para a gente colocar, como a Enea falou, a boca no trombone e tentar sensibilizar a população para que isso aconteça. Obrigado aí, gente. Valeu. Obrigada a você, Marcelo. Então, Carol e Lucas querem comentar mais, responder as perguntas? Agora sim, por causa do horário. Sim, por causa do horário também, mas a gente ainda tem 15 minutos pelo programa. É que eu ultrapassei muito da minha fala, então eu vou agora deixar mais para o... Mas, na verdade, quando você começou a falar, não me seguro, não me contenho. Teve um show da Bethânia no final do ano passado que ela fez com o Tim Bernardes. E o Tim Bernardes é maravilhoso, compositor jovem, muito jovem, escolhido por ela para estar nesse festival. E ele falou, às vezes eu não acredito. E depois eles deram outro show. Não acredito, às vezes eu falo assim, não acredito, eu não me contenho. Ela falou, se joga. Isso, se joga. Então, parte do que eu vou falar agora, eu estou me jogando também. Priscila, a questão, acho que o Lucas levanta muito bem, a questão do genocídio volta com tantas cores, né? Não só aqui, mas, quer dizer, aqui foi uma disputa política ideológica do campo que já estava formado, né? Então, isso alimenta o campo, mas acho que o Lucas levanta isso no âmbito geral, e é importante que a gente fale sobre isso. Na época que eu estava fazendo doutorado de sanduíche, eu convivia muito com a Ana Flausina, que também ela estava fazendo doutorado, eu estava fazendo sanduíche, então foi pouco tempo de convivência, e isso já tem 15 anos, e ela falou sobre o genocídio no doutorado dela. Tem um artigo publicado pela UNB que ela também faz parte da tese, e a banca dela era formada por professores declaradamente judeus, assim, e a disputa era muito difícil, porque ela estava falando sobre genocídio do povo negro e como falar em genocídio do povo negro. Então, essa disputa ela não é nossa, essa disputa ela é uma disputa que se formou ao longo dos últimos tempos, desde que o termo foi criado, ele é objeto de disputa. Desde que o termo foi criado, que é esse jurista, né, Lenkin, criou esse termo, ele já estava dialogando com dimensões muito diferentes do que era genocídio e que o direito normatizou fragmentos desse dispositivo. O campo do genocídio, todo mundo sabe, as decisões da Corte Internacional de Justiça sobre os grandes conflitos hoje estão em cima do genocídio, né? Assim, do que é o genocídio, está acontecendo, não está acontecendo. Que me parece que esse argumento de identificar que o Holocausto é a única forma de genocídio não contribui para que a gente tenha uma discussão sobre a violência, como você falou, essencial, não só aqui, mas... por outro lado, um termo que é tão potente que se reivindica a utilização dele, né? Isso é muito interessante, porque você pode usar massacre, você pode usar tantos outros, né? Mas o genocídio é utilizado porque é um termo forte, né? Em inglês se fala isso, a palavra G, porque é isso, é um termo que é muito forte, e é um termo que tem muitas consequências, é um termo que precisa ser utilizado. E eu lembro que, na época do doutorado, eu fazia aula com o Juan Mendes, que era o assessor da Secretaria-Geral da ONU para genocídio, não para prevenção do genocídio. E ele contava isso, que ele falava assim, estou indo para o país tal, a assessoria dele ligava para o país e falava, estou indo visitar. O senhor vai fazer o que aqui? Aqui não tem genocídio, né? Então, assim, é um termo que para passar para a página 2 dele, a gente tem que passar por muitas subjetividades, mas é importante que se faça. Acho que é um incentivo da sua provocação. Marcelo teve na nossa disciplina, vocês são todos convidados, é uma disciplina que é oferecida no segundo semestre, no programa de pós-graduação do Direito da PUC, né? Nós aceitamos pessoas que não sejam do direito, e Vera também tem participado ao longo dessas últimas edições, e o José Maria Gomes vai falar hoje à tarde também, é meu colega e é professor dessa disciplina. E nessa disciplina, não só a PUC tem essa tradição de discutir democracia desde a constituição do seu programa, né? Isso desde a década de 80, e Gomes certamente foi meu orientador e professor,
mas me parece que o campo em que a gente trabalha, o campo que o programa traz de debate de justiça de transição, tem esse desafio, que é parte do que o Lucas traz também, que é, por exemplo, esse artigo que eu escrevi com a Andréia, eu escrevi em pleno governo Bolsonaro. Como olhar de forma crítica para a Comissão Nacional da Verdade em pleno governo Bolsonaro? Esse é o desafio, né? Então, assim, é olhar e entender o quanto se impactou, quais foram os avanços, quais foram as normas e pessoas que estavam, né, como o Lucas coloca, mas, ao mesmo tempo, aquilo que pode ainda se avançar. Acho que esse é um desafio que a academia no sentido, né, que a universidade tem que fazer, a teoria crítica tem que fazer, e me parece que é a provocação da Tânia um pouco também, né? O que a gente pode avançar nessa agenda. Sobre a questão que Rita coloca, para concluir, eu só queria deixar um ponto. Assim, me parece que a questão de gênero é importante por si só, não estou descredenciando ela. Mas por que eu cheguei nessa questão? Assim, porque eu trabalho sob a perspectiva da crítica da justiça de transição. Um outro tema, que foi objeto, inclusive, da última vez que eu tive com o Lucas, era a questão das empresas. Né? Um campo teórico da justiça de transição conheceu sempre a violência, Estado e pessoas. Né? E pessoas, indivíduos. Né? Então, o requerimento da Comissão de Anistia que o Lucas menciona, os requerimentos eles são individuais, a lei fala isso, elas são individuais. Então, assim, é um esforço de alargamento dessa prática que é fundamental. Mas eu estava falando da questão do gênero. Então, assim, me parece que a questão de gênero ela não é apenas trazer esse sujeito para o centro do debate, é trazer os limites do campo teórico da justiça de transição para o debate que as empresas trazem, isso é fundamental. O próprio Ministério Público, hoje, no Brasil, fala que, com os limites da lei de anistia, com os limites da passagem do tempo, isso é importante dizer, a passagem do tempo, os CPFs morrem, os CNPJs não morrem. É importante também trazer, especificamente, a contribuição para uma estrutura econômica que se preserva, né, de como as empresas, de alguma maneira, não só se beneficiaram, mas os choques, eletrochoques e choques econômicos, muitas vezes estavam próximos. Então, a minha aproximação é pela perspectiva de tensionar mesmo o campo. E, com isso, Rita, eu não quero deixar entender assim, que a questão da nomear e nominável, isso é fundamental. Então, assim, o relatório traz umas 15 condutas, assim, que são condutas que, às vezes, você pensa assim, nunca imaginei sobre essa conduta, mas é isso, assim, tem que nomear o inominável. Mas também não significa trazer a mulher para o centro, apenas restringir o papel da mulher especificamente à sexualidade. Assim, isso é despotencializador do papel das mulheres, seja na época, obviamente, né, assim, as grandes militantes, as mães, as esposas, etc., os papéis exercidos, mas trazer o impacto para hoje também. Então, aqui, não quero incorrer no risco que o próprio relatório diz. Assim, não, tem que nomear, tem que verificar, mas não tem que restringir esse papel. Então, era só para fazer uma referência última, que foi feita uma tese de doutorado lá no departamento pelo Fernando Cardoso, ele é professor da Estadual de Pernambuco, ganhou a melhor tese em Direito do ano, em que ele defendeu, e ele faz uma análise dos requerimentos da Comissão de Anistia feitos por mulheres. A busca desses requerimentos foi uma busca muito difícil, até porque isso é uma questão essencial da Comissão de Anistia, que não é de agora. Né? As pessoas dizem, descrevem o que sentiram, e os catálogos eram feitos da forma que... Então, assim, tortura... Muitas pessoas nunca vão colocar tortura no seu requerimento, vão colocar outros nomes, vão colocar outras coisas. A sistematização da informação, ela é, por si só, um desafio, né, no campo dos direitos humanos. Então, ele buscou, ele fez análise dos requerimentos, é uma tese brilhante. Então, assim, ele vai discutir essas categorias que ele engendra. Fernando Cardoso. Eu não tenho o nome da tese aqui, infelizmente, mas ele defendeu na PUC, né? E ele vai trabalhar com essas categorias dessas mulheres, e é um trabalho brilhante. Assim. Então, era agradecer mais uma vez e pensar numa agenda desse ano, que é uma agenda dos 60 anos do golpe militar, claramente. Né? Essa agenda está aqui proposta, a agenda do Lucas está completa nos próximos dias, está todo mundo assim, porque é isso. Que bom, né? Se a agenda oficial não discute isso, que várias outras o façam. Mas eu acho que é importante a gente pensar no ano como um todo. Né? Então, a gente vai ter uma discussão importante chegando em agosto, que é a anistia. Não é a anistia só, né, da anistia
que a gente conhece, né, a anistia, o impacto da impunidade, mas a anistia voltou a ser um tema central na política brasileira. Assim. Então, qual é a discussão que a gente precisa ter em agosto? É sobre a dimensão contemporânea de anistia, que, por enquanto, é uma dimensão do discurso da Paulista, né, de que são os... Ele até usou uma expressão, uma coisa... o tio da internet, umas coisas assim, nessas expressões do Bolsonaro, tem que anistiar, porque são... Assim, até o discurso da internet, ou até os 130, até onde eu acompanhei, são 130 pessoas que já receberam a condenação pelo STF. Mas a gente vai passar a ter, muito em breve, uma discussão de altíssimas patentes que vão estar envolvidas nisso. Então, esse é um tema muito importante, resgatar, e talvez o direito possa contribuir para isso, em especial, que é discutir os limites do que se pode fazer com anistia. Mais 10 anos da Comissão Nacional da Verdade, também é esse ano. Né? Então, a gente tem um ano muito importante. Assim. E não é simplesmente valorizar os 10 anos da CNV, é entender essa agenda crítica de impulsionar, né? E me parece que esse ano tem a ver com isso. Obrigada, Priscila. Lucas? Bom, depois a gente pega aqui. Né? São muitas, acho que são muitas questões e seria mais selvagem ainda agora. Mas eu vou começar talvez por um ponto que o Marcelo trouxe, que talvez seja uma das chaves fundamentais, assim, dessa fala que você traz do DNA, né? Assim, quando ela fala que é um tema que não está na boca do povo. Acho que a gente tem que se perguntar por quê. Né? Não é só se ressentir do fato de que as pessoas não abraçam as nossas pautas ou as bandeiras que nós consideramos fundamentais, mas é tentar refletir criticamente sobre as razões pelas quais, né, aqui, historicamente, a gente teve dificuldade de tentar apresentar, talvez, esse problema da violência de Estado da ditadura como um problema fundamental na nossa história. Né? E uma das razões pelas quais eu acho que a gente tem dificuldade disso tem a ver exatamente com a maneira pela qual nós, historicamente, nomeamos aquilo que constitui a experiência da ditadura. Né? Então, isso, e aí eu acho que isso não é uma responsabilidade das esquerdas, ou dos familiares, ou dos ex-presos, não. Acho que a forma pela qual a redemocratização foi possível no Brasil, né, fez com que, digamos assim, os discursos públicos existentes sobre a ditadura fossem extremamente demarcados por uma certa fronteira, né, entre o que pode ou não ser apreendido como uma violência digna de ser nomeada como política. Né? E acho que isso interessou, historicamente, muito mais, por exemplo, aos próprios militares, aos dirigentes do regime, do que às esquerdas. Né? No âmbito das esquerdas, sempre houve discussão em torno de uma ampliação dessa categoria. Né? Você pode pegar vários exemplos, mas você pode pegar o movimento negro lá em 79 falando que, olha, a ideia de anistia como está sendo discutida hoje deveria ser ampliada, porque aqueles presos que são chamados de presos comuns deveriam ser anistiados também, porque estão submetidos a um sistema de opressão e racismo, etc. Você tem, por exemplo, falas importantes do Lula, né, para voltar a ele, acho que no Roda Viva de 86 ou 81, não lembro exatamente, mas o Lula, acho que 86, o Lula vai para o Roda Viva e está falando sobre os limites da democracia que está se constituindo, né, naquele processo de redemocratização. E ele fala, como é que eu vou chamar de democracia um regime que as pessoas não têm como se alimentar, né? As pessoas passam fome. Então, assim, as disputas em torno do que é democracia, do que é violência, né, no nosso campo sempre existiram, foram amplas. Então, a questão é que a gente conviveu com uma redemocratização dirigida e dominada por setores que quiseram pensar a anistia, né? E aí, voltando a esse tema, já que a Carol levantou, em que a anistia de 79 ela não foi só um óbice jurídico à responsabilização, né? Ela não é só a garantia da impunidade. Eu acho importante que a gente pense que a lei de 79 ela é pensada e ela é pensada pelos militares como uma estratégia de
de silenciamento, né, de modo geral. A lei de anistia tenta cristalizar essas disputas em torno de como nomear o passado, né, de como nomear as experiências do passado. Ela tenta plasmar na letra da lei a questão, por exemplo, dos crimes de sangue, né, ou a questão dos crimes conexos, que vão, de um lado, né, dar a dimensão recíproca da lei, de outro lado, a dimensão restrita da lei, né. Então, a tentativa, né, de criar um dispositivo jurídico que interrompesse as disputas em torno de como nomear o passado, que é o sentido fundamental da Lei de 79, e é nesse contexto, acho que como um resultado talvez imprevisível dessas disputas em torno de como nomear, de como classificar, de como descrever o que foi a ditadura, né, que se instituiu isso que a gente pode chamar, eu não gosto do termo, mas a gente pode usar aqui para facilitar, uma certa memória dominante sobre a ditadura, né? Uma memória hegemônica, que é uma memória limitada e que está na base do porquê que é tão difícil pensar esse tema como um tema que as pessoas abracem, eu acho, né? Porque você vai lá no resultado final do relatório da Comissão Nacional da Verdade, depois de todas essas disputas, de todo esse tensionamento, né, político dentro da comissão e entre a comissão e os movimentos, e a comissão, o que foi possível fazer é dizer que há 434 mortos e desaparecidos políticos. E aí você abre lá o livro do Caco Barcelos, o Rota 66, e ele fala que em 81 a Polícia de São Paulo, matou 434 pessoas. Aí você fala, ué, alguma coisa não bate aqui, né? Porque as polícias mataram 434 pessoas só em São Paulo, só em 81, mas são 434, digamos assim, mortos pelo Estado na ditadura. Então, o que não bate? O que não bate é que a gente está nomeando essas coisas como coisas diferentes, né? Então, vou chegar aqui, corte lacaniano. Sim, pode ser. Então, obrigado, gente. Mas para abrir. Muito importante. O corte é sempre para abrir, né? Para movimentar. Então, eu vou dar aqui uma nota de esperança, porque a gente tem uma mesa amanhã, né? Você chegou exatamente no ponto. A gente tem uma mesa amanhã que fala dos desaparecimentos forçados, né? E talvez um caminho fosse uma conversa possível entre a Comissão de Mortos e Desaparecidos e os desaparecimentos forçados, né, que estão com o Ministério Público, mas eu sei que tem os familiares e tudo, entendeu? Em torno disso, né, da violência contra o povo, os grupos das mães, então, por que isso estão como coisas separadas, né? Então, acho que é um possível assim no horizonte, né, que amplia, né? E lembrar com a questão do genocídio, as falas do Bolsonaro. Ele disse que queria ter matado 30 mil. E ele vai fazer por onde matar 30 mil, né? Então, se ele conseguir, né? Se a gente não conseguir impedir. Mas, enfim. Então, eu acho que essa é a nota de esperança e a de cautela também, de alerta, né? Tá bom.